Graça e paz, irmãos, uma abençoada e feliz noite em nome do Senhor Jesus. Até aqui Ele te sustentou a mim. Glorificado e exaltado seja o nome daquele que é benevolente para conosco, intercessor das nossas almas, amém? Vamos continuar em Lucas. Vamos falar hoje sobre o servo vigilante. Queria que vocês abrissem comigo no 35, tá? É uma palavra um pouquinho maior, então a gente vai já dar início. E começa assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier e bater, logo possam abrir-lhe. Então ele fala assim: olha, o servo vigilante, ele precisa estar com os seus lombos cingidos e acesos suas candeias. As candeias, elas são acesas e elas antigamente eram acesas, né, por azeite. Então, quer dizer, aquilo que o Senhor te dá, que a gente fala que é o azeite, né, que é a unção, que é transbordante, mantém ela o tempo inteiro acesa. Mesmo que esteja difícil, esteja desanimado, hoje eu tô com uma cara mais cansada, mas mantenha acesa. O Senhor sabe de tudo, Ele é o Rei dos Reis. E Ele necessita, Ele nos deu isso para que nós estejamos vigilantes. E Ele continua: sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor. Então, os servos que esperam o Senhor. Que quando voltar de suas bodas, como se ele tivesse viajado, e ele vai voltar. Quando bater, ele logo abrir. Então, por exemplo, a gente tem que lembrar que a Bíblia fala que o Senhor virá como ladrão, não sabemos dias nem hora, né? Os tempos, os sinais acontecerão, mas o dia vai ser, e ele virá, né? E no meio dos sinais ele vai aparecer. E nem Jesus sabe o dia e a hora, quem dirá nós? Então, se somos, enquanto estivermos vivos, que sejamos prudentes quanto a essa situação. Então, não existe meio termo, né? Você tem que estar vigilante. Você tem que se esperar o Senhor. Agora, não se espera o Senhor se pecando e depois querer que Ele te perdoe. Não, Ele vai te perdoar se você fizer e não refizer que situação. O Senhor dá 70 vezes 7? Sim, mas Ele também pode ser que na hora do livro da vida, Ele fala: não, te perdoei tantas vezes, te mostrei tantos caminhos e você não foi vigilante. A sua candeia se apagou. Ou eu te dei uma candeia e tu colocou debaixo da cama, de vez de colocar no alto para te iluminar. É isso que o Senhor fala. O servo vigilante, ele ilumina onde passa, ele faz aquilo que é necessário ser feito para que a gente possa perceber que o Senhor é nosso Senhor. Ele é o nosso tudo, ele é o nosso início e nosso fim. Ele é o nosso começo e o nosso fim. Então, a gente precisa estar vigilantes, ele está já alertando aqui. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que vestirá e os fará sentar à mesa e chegando os servirá. Então, que ele fala assim: olha, bem-aventurado aqueles servos que são vigilantes, que é o que? Vigia nas palavras, nas ações, nas brincadeirinhas, sabe aquelas brincadeirinhas enjoadas que às vezes a gente faz que a gente está pecando e a gente acha que é brincadeira? Nem tudo é brincadeira, né? Aquelas formas da gente agir, a postura com que tomamos. Vou te dar um exemplo. Se a gente está pecando, o Senhor fala, né, que a gente peca com os olhos, então que é melhor arrancá-los do que tê-los e não entrar no reino dos céus. Então, se o Senhor já alerta, até que a gente tem uma fonte, né, a gente é
um caráter pecaminoso. Nós somos pecaminosos naturalmente. A gente fala demais, a gente é errôneo, a gente destrói sonhos, a gente aponta, a gente é acusador, a gente é juiz. Nós somos isso. Somos beberrões, muitos usam drogas, muitos prostituem-se. E a prostituição não é só o ato carnal em si, mas é quando você dá cantada, você olhar promiscuamente, desejar. Então, por quê? Lembrando dos olhos. O que entra pelos olhos vai para o coração. Então, a gente precisa ser muito vigilante sobre tudo que a gente faz. E se vier na segunda vigília, aí já fala, se ele vier na primeira e nós estivermos vigilantes, os fará sentar à mesa e chegando servirá. Então, a gente lá na glória, a gente já vai estar sentada na mesa do Senhor, se a gente tiver vigilante na primeira vinda do Senhor. E se vier na segunda vigília, lembrando que da primeira para a segunda vigília, o tempo que eles falam que são de 1000 anos de dores e ranger de dentes. Então, eu não queria estar na segunda, espero que nós estejamos na primeira, mas a gente precisa buscar a nossa salvação diariamente. E se vier na segunda vigília, ou se vier na terceira vigília, meu Deus, na terceira é pior ainda, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Então, mas se ele estiver na segunda e na terceira, o Senhor vai salvar os servos? Sim, mas a gente vai ter sofrido muito mais. Apocalipse é um livro que eu quero adentrar, mas depois que a gente passar por aqui, porque tem interpretações que a gente precisa voltar. Sabei, porém, isto, que se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Nós não imaginaremos a hora que o Senhor vem. Ele vem no piscar de olhos. E disse-lhe Pedro, Senhor, diz essa parábola a nós ou também a todos? E Pedro questionou, e aí? É só para nós? É para todo mundo? E Jesus prontamente responde, né? Qual é, pois, o mordomo fiel e prudente a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhe dar o tempo à ração? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier achar fazendo assim, servindo uns aos outros, sendo prudentes, cautelosos, vigilantes. A gente tem que estar vigilante até nos sonhos da gente. Quando a gente vai dormir, a gente precisa que o Senhor adentre aqui na nossa mente e proteja os nossos sonhos. Porque muitas das vezes os nossos sonhos são legalidades que nós demos durante o dia. Ah, mas eu sonhei tão esquisito. Pensa no seu dia anterior, muitas das vezes é reflexo das suas ações, das suas atitudes, das palavras que você engoliu, você ouviu e não deixou tampa. Aí a gente pede. Aí quando se você está tendo essa fase, Efésios 6:10, pede capacete, pede a proteção, pede ajuda. Vai dormir, ora o Salmo 91, o Senhor é protetor, porque a gente precisa ser vigilante até nos nossos sonhos. Como que a gente vai ser? O Senhor que vai dar nessa proteção. Bem-aventurado que ele serva a quem o seu Senhor, quando vier achar, fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Ele vai colocar sobre todos os bens. Mas se aquele servo disser em seu coração, meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os criados e criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o Senhor daquele servo no dia em que não espera, e numa hora que ele não sabe, então separá-lo-á, ele dará da sua parte com os infiéis. Então, que era recompensa para ser para mim, para você, ele dará a outras pessoas. E o servo que soube a vontade do seu senhor, mas não se aprontou,
nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Por isso que eu te falo, se você é conhecedor da palavra, se você está ouvindo a palavra e está sendo conhecedor, e a verdade é a palavra, e a palavra nos liberta, lembre-se que você também, com isso, é imputado em você uma situação de que você não é mais escravo, que você não é conhecedor da palavra. E você sendo conhecedor, ele fala aqui, ó, mas se você sabendo disso tudo, não se aprontou, não fez a vontade do Senhor, você vai ser castigado com muitos açoites. Então, presta atenção como que você está sendo, né? Se você está mentindo, se você está prostituindo, se você está embriagando, se você está com falsas mentiras, com apontamentos, com julgamentos, com embriaguez, com prostituição, com idolatria. A gente tem que estar vendo isso tudo, viu? Assim, então, quando a gente pega a palavra e a palavra demonstra como agir e você age diferente, você sabe que aquilo está errado, você já está se condicionando. Mas o que não soube e fez coisas dignas de açoites, com poucos açoites será castigado. Então, se você não tem conhecimento da palavra, não será castigado com muitos açoites. E a qualquer que muito for dado, muito lhe pedirá. E ao muito que lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, quanto mais unção, quanto mais obra, quanto mais coisas, o Senhor cobra. Por isso que a gente fala que os pastores têm sangue das ovelhas nas mãos, né? Eles são corresponsáveis por muitas vidas. Então, por isso que eles falam que eles pagam alto preço por todas as vidas que passaram pelas mãos. Porque eles têm um cargo. Quanto mais cargo você tiver, quanto mais unção tiver, mais a responsabilidade, mais a cobrança. E é engraçado que o Senhor sempre fala embriagar-se com vinho. Você já parou para pensar nisso? Embriagar-se. Ele sempre cita, olha, aquele que se embriaga e tudo mais. Pensa uma coisa, todo mundo quando ele está embriagado, ele se torna diferente. Por que ele se torna diferente? Se ele é mais caladinho, ele começa a ficar mais soltinho. Que são soltinhos, começam a ficar valentões. Cada um toma uma característica. Dificilmente um bebe e fica tão bem igual muitos falam, né? O socialmente, né? Não existe o social. Por quê? Porque a gente dá legalidade a fazer coisas errôneas. No momento que a pessoa está bêbada, ela dá legalidade a Satanás. E Satanás, ele ordena para que alguns espíritos fiquem próximos deles. E aquelas atitudes deles, muitas das vezes, ferem famílias, esposas, filhos e tudo mais. Então, quando a gente para e começa a observar isso, você vê que como que Deus fala que a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, mas contra principados, potestades, porque você vê que a pessoa está transformada. Amém? Hoje foi falei que ia ser rápido, foi mais comprido, mas o Senhor me ordenou. Amém? Irmãos, vocês têm 3 lugares para compartilhar: Face, YouTube e Instagram. É só compartilhar. Faça o ID do Senhor Jesus. O Senhor nos pede, Ele nos pede que ide pregar o evangelho a toda criatura. Mas faça se você sentir no coração, nada por força nem por violência. Fique na paz de Jeová Jireh, o Deus da providência. Se Ele me permitir, amanhã estarei aqui com mais uma palavra rema. Shalom, Adonai, uma noite de paz.